Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Como é bom estarmos aqui reunidos nessa noite com o propósito de cultuarmos ao nosso Deus. Nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Deus nos conduziu até esse recinto, o templo, para que juntos, como a igreja, como o povo de Deus, venhamos prestar ao Senhor o culto que somente a Ele é devido. Nesse instante, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e a estar colocando diante do Senhor todas as suas preocupações, tudo aquilo que tem causado uma certa ansiedade no seu coração. Eu não sei como foi a sua semana, talvez tenha sido uma semana corrida, porque todos nós temos vivido uma rotina pesada no nosso dia a dia. Mas agora não é hora de se preocupar com aquilo que você vai fazer amanhã, no início de uma nova jornada de trabalho. É hora de você simplesmente se concentrar em cultuar ao Senhor. Então, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor nesse instante, por meio de uma oração silenciosa, e aproveite a oportunidade para confessar ao Senhor os seus pecados. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós pecamos em nossos pensamentos, pecamos em nossas atitudes, pecamos em sentimentos que vêm ao nosso coração. Nós pecamos contra o nosso Deus e precisamos confessar os nossos pecados. Então confesse os seus pecados e entregue nas mãos do Senhor aquilo que lhe aflige. E peça ao Senhor para que nessa noite você possa cultuá-lo com todo o seu coração, adorando Ele em espírito e em verdade. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, glorioso e poderoso Deus, aquele que está acima de tudo e de todos. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes o nosso coração anda carregado de aflições. A ansiedade muitas vezes rouba a nossa paz. A tristeza vem ao nosso coração diante das circunstâncias que nos encontramos. Mas nesse instante nós queremos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em todos os momentos deste culto nessa noite. Que as preocupações do amanhã, que nós possamos lançar no Senhor. Que possamos lançar toda a nossa ansiedade no Senhor e termos o discernimento que o Senhor é o Deus que está cuidando de nós. Ó Deus, que nós possamos prestar ao Senhor nessa noite o culto que somente a Ti é devido. Que venhamos Te adorar, Te bendizer, reconhecendo, ó Pai, a Tua grandeza, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo que o Senhor é santo. Contudo, ó Deus, nós somos pecadores. E nós confessamos ao Senhor nesse instante os nossos pecados. Confessamos ao Senhor os nossos pensamentos pecaminosos, os desejos que vêm ao nosso coração, que não agradam ao Senhor. Confessamos ao Senhor atitudes, ó Deus, que tomamos, que não é do Teu agrado, ó Pai. Confessamos ao Senhor as vezes que nós somos omissos. Confessamos ao Senhor, meu Pai, as vezes que pecamos contra o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos purifique, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o ourives da nossa vida. Assim, ó Pai, nós como metal sujo, venhamos ser purificados pelo fogo purificador do Senhor. E venhamos ser uma prata reluzente que reluz a imagem do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos santifique, ó Deus, e nos fortaleça, e nos abençoe no decorrer desta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo 14. Eu lerei o versículo 13 do capítulo 14 do livro de Apocalipse. E depois todos nós iremos ler esse versículo juntos. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13. O nosso pastor, ele está em Tesouro, ministrando a ceia naquela congregação. Por isso o culto está sobre a incumbência dos missionários. Está na minha vez de conduzir o culto nesta noite. Por isso a ausência do nosso pastor aqui na igreja. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, eu vou ler e depois os irmãos lerão juntamente comigo, ok? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, todas as quartas-feiras nós estamos tendo, a partir das 18h30, um estudo bíblico, no qual estamos tendo uma exposição do livro de Apocalipse. É importante que a igreja esteja participando do estudo da palavra do nosso Deus. E uma das bem-aventuranças tratadas no primeiro estudo foi essa bem-aventurança do versículo 13 do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Aqui nós vemos uma informação acerca daqueles que morreram e que têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qual é a situação dessas pessoas que partiram para estar com o Senhor? Essas pessoas, elas são bem-aventuradas, conforme diz o texto. E a expressão bem-aventurada ou bem-aventurança tem a ver com alegria, com gozo, com felicidade. Então aqueles que morrem e partem para estar com o Senhor se encontram no lugar que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Se encontram no céu, desfrutando dessa bem-aventurança, desfrutando dessa alegria. E o texto diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E o texto continua dizendo: sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. A vida debaixo do sol, ela é árdua. A vida nessa terra é marcada por desafios, é marcada por dificuldades. Mas a partir do momento que nós morremos e nós vamos para o céu, tendo nós a Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo isso passa, pois nós estaremos lucrando, pois a morte para o cristão é um grande lucro. E nós descansamos das nossas fadigas. E estaremos assim com o Senhor para todo sempre, desfrutando da glória eterna. O texto termina dizendo que as obras acompanham. Então tudo aquilo que nós acumulamos como tesouros eternos aqui nessa terra, tudo isso nos acompanha. A alegria com o Senhor, a vida com Deus, a comunhão preciosa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meus irmãos, eu quero estar pedindo para que o nosso presbítero em disponibilidade, Paulo Pereira, esteja orando por famílias que se encontram enlutadas por conta da partida de seus entes queridos. A mensagem aqui do versículo 13, do capítulo 14 do livro de Apocalipse, é uma mensagem consoladora para nós. E é uma mensagem que nos traz esperança. Então eu peço ao nosso irmão que orem, pedindo consolo e pedindo também que nós tenhamos convicção disso, que se nós morrermos, nós estaremos para sempre com o Senhor, sendo bem-aventurados, tendo a felicidade de estar com o Senhor para toda a eternidade. Vamos orar. Soberano Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado que está nos céus, sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
daqueles que te amam e te servem, ó Deus. Que o Senhor é nosso Deus, que muitas vezes, ó Deus, nós não entendemos aquilo que passamos aqui nessa terra, ó Deus, principalmente a morte, ó Deus. Nós sabemos que aqueles que morrem no Senhor, ó Deus, herdarão o reino dos céus. Amém. E assim, ó Deus, nós, como filhos do Senhor, temos essa convicção, que um dia estaremos partindo daqui para estar com o Senhor, como diz Paulo, é muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Abençoa, pois, nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos ter essa convicção, que devemos estar nos preparados, ó Deus, para toda e qualquer situação. Muito obrigado, Deus, pela vida do Del, pela vida da outra pessoa que está enferma, da Bernardina, que está enferma, ó Deus. O Senhor esteja nos acompanhando, Deus, nos abençoando. Nosso desejo, ó Deus, que eles sejam restaurados, mas que a vontade do Senhor seja feita para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos, assim, pois, ter no nosso coração, Deus, a certeza que o Senhor está conosco. E abençoa-nos, pois, nesta noite, dê-nos esta convicção da presença e da companhia do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem de louvor tem a oportunidade. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para estarmos cantando a música Novo.
Todo louvor, vamos clamar então vem.
aprendermos do Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com o coração cheio daquilo que o Senhor nos repassou, mas que nós possamos colocar em prática no nosso cotidiano e na nossa vida lá fora, Pai. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, que aquilo que nós cantamos possa ser a convicção das nossas vidas, Pai. Ó Deus amado, ensina-nos, ó Deus, a cada dia ser parecido com o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a viver de acordo com a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a viver para ti e viver como o Senhor requer que nós vivamos, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoe esses jovens que estão à frente, que eles possam também, meu Deus, colocar em prática aquilo que eles cantaram e aquilo que eles vivenciam aqui na tua igreja, Pai. Tome nas tuas mãos a vida de cada um. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, nesse momento eu quero estar cumprimentando aqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Saiba que você é muito bem-vindo em nossa igreja. Nossa igreja está com portas abertas para poder te receber. Que você possa frequentar os nossos trabalhos que são realizados no decorrer da nossa semana. Como já foi dito, nós temos os estudos bíblicos realizados todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas e 30 minutos. O pastor que está trazendo um estudo maravilhoso sobre o livro do Apocalipse. Então não perca a oportunidade de estar aqui nas quartas-feiras estudando a palavra do nosso Deus. Às sextas-feiras nós temos a reunião de oração a partir das 18 horas e 30 minutos. A igreja ela precisa estudar a palavra de Deus e precisa orar. Talvez você se pergunte o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Eu te volto a pergunta: o que é mais importante para o avião? A asa esquerda ou a direita? Se tira a asa esquerda ou direita, o avião cai. Então, para que você possa alçar um bom voo na sua caminhada cristã, você precisa de ler a Bíblia e orar. E as crianças bem sabem disso, porque sempre cantam aquela musiquinha: leia a Bíblia e faça oração. Quer crescimento espiritual? Leia a Bíblia e faça oração. Se você não ler a Bíblia e não orar, você vai regredir, você vai definhar espiritualmente. Então nós temos a reunião de oração na sexta-feira, estudo bíblico na quarta-feira, e temos a escola dominical no domingo, mais uma oportunidade de você estudar a palavra do Senhor, a partir das 9 horas da manhã. Aí às 18 horas e 30 minutos, no domingo, temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, saiba disso. Bom, vamos então para os nossos avisos. O primeiro aviso é que hoje nós temos recolhimento de dízimos e ofertas. O gasofilácio está posicionado ali na entrada da nossa igreja, e você pode estar depositando os dízimos e as ofertas após o culto, ou até mesmo no decorrer dessa semana. Se você veio preparado, deposite no gasofilácio na entrada da nossa igreja. Próximo aviso, nós temos aí o Cada Dia. Quem quiser adquirir o Cada Dia sobre a temática do Natal, fale com a Sandra ou com o Rodrigo. Se você quer ter esse material em mãos, fale com esses irmãos após o culto ou manda aí um WhatsApp para eles. Dia de recreação na quadra da igreja, quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos. Então você, adolescente da igreja, a quadra está aberta para o uso interno daqueles que estão frequentando os nossos trabalhos, e a partir das 18 horas e 30 minutos nós teremos a nossa recreação na quinta-feira. Está chegando aí uma conferência teológica, Líderes segundo o Coração de Deus, aspectos teológicos, emocionais e sociais. Esse evento vai acontecer no dia 5 e 6 de novembro de 2021, local, a Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis. E vai contar aí com os preletores, o pastor Afro, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Aurora, e o pastor Emerson de Arruda, que é o pastor da Congregação Presbiterial Luz e Vida, e é o presidente do nosso presbitério. Nós temos aí o cronograma da programação, começa então na sexta-feira e vai terminar no sábado às 16 horas.
Aí terminar com comida, hein? Coffee break, é o lanchinho. E ter aí a oportunidade dos irmãos até mesmo adquirir algumas obras na livraria. SAF, irmãs que queiram assinar a revista da SAF. Antes, só sobre o último aviso. Para participar desse evento, irmãos, é preciso que os amados estejam se inscrevendo. A inscrição não tem nenhum custo, mas você pode se inscrever e vai ter o evento tanto presencial como vai ter também a transmissão ao vivo. Então, se os irmãos querem participar, se inscrevam e quem for a Rondonópolis, se organizem para que possa estar custeando aí a sua estadia, como também a sua alimentação. Agora o próximo aviso. Irmãs que queiram assinar a revista da SAF até dia 25 de outubro, amanhã. E se conseguir 10 assinaturas, o preço cai em R$ 27,50. Abaixo de 10 assinaturas, o valor continua R$ 30,40. Então, irmãs que querem a revista da SAF, se organizem e fale com a Rose Claire para que ela possa estar providenciando essa encomenda. Mais algum aviso por parte de alguma sociedade, algum irmão? Bom, se não temos nenhum aviso, as crianças elas podem descer lá para o pátio, onde terão o culto na sua linguagem, o culto para as crianças. E os amados irmãos que permanecerão aqui no templo, eu vos convido a abrirem a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nessa noite, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 18. A carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta, é a segunda carta que Paulo escreve em ordem cronológica. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. Depois Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e posteriormente ele escreve a segunda carta para esta igreja. E um dos assuntos principais que Paulo discorre nessa carta é sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite, mais voltado a uma instrução pastoral de consolação, que Deus há de falar tremendamente ao nosso coração nessa noite, a respeito daqueles que dormem, a respeito daqueles que morreram e estão com o Senhor e um dia hão de ressurgir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Vamos ler todos juntos o verso 18. Eu vou ler primeiro o versículo 13 até o verso 17. No verso 18, todos nós faremos leitura uníssona. Ok? Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dar da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18, todos juntos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, como povo do Senhor, sedento pela Tua palavra. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesse instante. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça. Que a honra e a glória seja dada ao Senhor nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. E que nós possamos crer, ó Pai, naquilo que a Tua palavra diz, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e a palavra do Senhor é a verdade absoluta para as nossas vidas. Fale conosco nessa noite para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. 2021, um ano que, se formos definir por uma única palavra, nós poderíamos chamá-lo de o ano do luto. E por quê? Porque este ano, meus irmãos, nós fomos surpreendidos
com muitas pessoas influentes da nossa sociedade, com muitos entes queridos, amigos que partiram, que tiveram a sua existência cessada aqui nessa terra. E aqueles que têm a Cristo Jesus, como bem sabemos, estão na glória eterna, estão no céu. Estão no local que é incomparavelmente melhor de estar. Estão vivendo melhor do que nós. Mas as famílias que aqui ficaram se encontram arrasadas. Porque o luto é uma dor intensa. O luto é uma dor aguda que te leva a uma nostalgia e a uma saudade angustiante daquela pessoa que partiu. E somente o Senhor nosso Deus, com o seu poder, tem a capacidade de nos consolar e de nos fortalecer. Somente o Senhor é aquele que pode aliviar essa dor que se manifesta em um coração que é despedaçado por conta da dor do luto. Nós não fomos criados para morrer. A morte, ela é consequência do pecado. E é difícil muitas vezes nós nos conformarmos com a realidade da morte. E essa é a certeza que temos, que um dia de fato nós iremos morrer, a não ser que Cristo venha agora e todos nós seremos transformados em um piscar de olhos. Ou então, se assim estivermos vivos, no grande dia da volta do Senhor e Salvador Jesus. Mas é algo que nós sabemos, e muitas vezes, por sabermos, nós nos entristecemos com essa realidade, quando ela se faz presente em nossas vidas. Temos discernimento de que, se Cristo não vier, nós podemos ir ao seu encontro, ou pessoas podem ir ao encontro do Senhor. Acontece que muitas vezes nós não estamos preparados para a realidade do luto. Nós não estamos preparados para enfrentar essa dor que incomoda e que nos leva a uma tristeza, muitas vezes incessante. Mas o Senhor, como um Deus fiel, é aquele que a palavra mesmo diz que é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, pela sua palavra, Deus, Ele estabelece instruções que são consoladoras. Pela sua palavra, Deus, Ele nos fortalece para que possamos lidar com essa dor, com essa realidade tão presente, tão marcante nesse ano de 2021. Quando olhamos para essa passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, nós temos aqui informações que podem nos consolar. Informações acerca daqueles que têm a Cristo e que partiram. São informações que podem nos dar ânimo e que podem renovar a nossa esperança. Por isso, nessa noite, o tema da nossa mensagem será instruções consoladoras. Porque estamos diante de um texto que há muitas dessas instruções. E essas instruções, meus irmãos, elas têm uma relevância, elas são essenciais para que, em primeiro lugar, nós não venhamos perder a esperança. Atente os vossos olhos para o versículo de número 13. Perceba a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quando Paulo está falando aqui a respeito dos que dormem, Paulo não está dizendo que a situação dos mortos é aquilo que os adventistas chamam de o sono da alma. Não é isso. A palavra dormir, aqueles que dormem, é um eufemismo. Se Paulo utilizasse a palavra aqueles que morreram, traria um peso para a sua mensagem, traria um peso para a sua instrução. O apóstolo Paulo, ele está preocupado com os tessalonicenses que estão sofrendo por conta da partida de muitos dos entes queridos que eles tinham na sua igreja. E havia um problema naquela igreja. Os tessalonicenses, eles pensavam e tinham certas dúvidas se aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, eles haviam perecido. Eles se perguntavam se esses haviam perdido a salvação. Eles se perguntavam se esses, então, na vinda de Cristo, teriam desvantagens com aqueles que estivessem vivos no dia da volta
do nosso Senhor e Salvador Jesus. E para entendermos essa preocupação, essa tristeza, esse luto incessante que a igreja de Tessalonicenses estava enfrentando, nós precisamos recorrer ao contexto em que essa cidade está inserida. A cidade de Tessalônica está inserida no mundo greco-romano, que é totalmente influenciado pela filosofia grega. E por mais que Platão tenha ensinado que existe vida após a morte, que a alma é imortal, havia outras escolas e outras correntes filosóficas que ensinavam o contrário. Como, por exemplo, os epicureus e os estoicos. Dois grupos que o apóstolo Paulo vai estar confrontando quando está em Atenas pregando a palavra do Senhor. Esses grupos, eles diziam que a morte é o fim para a existência humana. A morte é o ponto final para o homem. E no mundo antigo, havia até mesmo uma lápide que dizia: eu não existia, vim a existir. Não existo, não me importa. Meus irmãos, esse tipo de pensamento dos pagãos levava as pessoas a terem uma desesperança tremenda. As pessoas viviam com medo, assim como muitos nos dias de hoje vivem com medo da morte. As pessoas têm medo do futuro. É aterrorizante, porque para essas pessoas a morte é o fim, acabou. E com isso, não há esperança alguma diante do cenário da morte. E os tessalonicenses, os crentes egressos nessa realidade, viviam entristecidos. Porque influenciados por essa filosofia, por esse tipo de pensamento, achavam: olha, esses amados irmãos aqui viviam conosco, morreram, Cristo não voltou, eles se perderam, eles pereceram, já não há mais esperança. E é por isso que o apóstolo Paulo então vai resolver esse problema, batendo de frente com essa questão, mostrando a sua preocupação com aquela igreja que ele tratava com amor de pai. Paulo tratava os tessalonicenses como se fossem os filhos dele. E é por isso que Paulo usa esse eufemismo. Paulo não quer que eles vivam de forma ignorante acerca daqueles que dormem. Paulo não quer que eles vivam como os pagãos, que viviam sem esperança. Paulo não queria que eles perdessem a esperança. E a morte, para aqueles que não conhecem ao Senhor, é um fim trágico. Porque não há esperança genuína fora de Cristo. Contudo, para nós cristãos, para aqueles que conhecem a Cristo e se rendem à sua revelação especial, as instruções consoladoras presentes na palavra do Senhor servem para renovar a nossa esperança, para que nós não percamos a esperança, pelo contrário, para que tenhamos esperança e tenhamos discernimento que a morte não é o ponto final para o homem, que a morte não marca o fim da sua existência. Pode marcar o fim da sua existência terrena de forma temporal, mas a alma ainda continua viva. E nós sabemos que existem duas realidades para a alma: o céu e o inferno. Mas aqui nós estamos tratando de crentes que morreram, de irmãos em Cristo que partiram. E aqui em nossa igreja, alguns irmãos partiram esse ano. E muitas famílias se encontram ainda enlutadas. Se encontram ainda no processo do luto. E é preciso que nós tenhamos o discernimento, à luz da palavra de Deus, que essas pessoas, elas estão com o Senhor no céu, vivendo uma eternidade maravilhosa. Estão no local que é incomparavelmente melhor, conforme foi falado nessa noite. A autoridade da palavra de Deus nos garante isso. Nos garante essa segurança e o conforto que nós precisamos. É à luz das Escrituras que sabemos que aqueles que morrem com Cristo, eles não perecem. Por quê? Porque esses são bem-aventurados, conforme lemos o texto de Apocalipse 14, versículo 13. Estes descansam de suas fadigas. As obras dessas pessoas os acompanham, conforme está escrito nesse texto. Estes estão com o Senhor. E a palavra de Deus nos revela aqui nessa passagem, aqui nesse texto, que estes ainda irão ressurgir. Então, a existência na terra, ela cessa de forma temporária, mas ela vai voltar a vir à tona. Quando? Quando Cristo voltar e quando todos nós ressuscitarmos. Se assim morrermos, que pode ser que Cristo venha amanhã ou agora, e nós sejamos
transformados num piscar de olhos. Veja, meus irmãos, que instrução consoladora. É essencial que nós venhamos lembrar deste ensino, para que não venhamos perder a esperança, para que não venhamos viver um luto incessante, para que não estejamos vivendo com uma dor que não se estanca em nosso coração. As Escrituras mostram que no dia da vinda de Cristo, os ressurretos irão ressurgir, e com isso, crendo nisso, a dor do nosso luto, ela é suavizada. O cristão que desfruta dessa esperança não vive lamentando como aqueles que não conhecem ao Senhor. Porque a crença cristã é uma crença que traz consolo, pois aqueles que estão em Cristo estão vivendo melhor do que nós. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos ter o discernimento que essas instruções consoladoras são de extrema importância para que nós tenhamos sabedoria que a morte não é o fim. Os redimidos, os remidos, antes da ressurreição, do grandioso dia da vinda de Cristo, se encontram na glória, como bem sabemos. E lá, a alma ela fica limitada àquela realidade espiritual, de modo que não há como termos comunicação com mortos. Isso fica bem claro quando nós vemos a parábola do rico e do Lázaro. Isso refuta a falácia espírita, que insiste em buscar uma comunicação com os mortos, com aqueles que partiram. Uma vez que a pessoa morreu, a sua alma vai ou para o inferno ou para o céu. E ela fica limitada a essa realidade espiritual. E no dia da volta de Cristo, todos irão ressurgir, todos irão ressuscitar. Alguns para a condenação e outros para glorificação. Aqueles que vão ressuscitar, que morreram em Cristo, receberão o quê? Um corpo incorruptível, um corpo preparado para viver toda a eternidade na Nova Jerusalém com o Senhor. Do versículo 14 até o versículo 16, Paulo trabalha isso aqui no texto. Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqueles que morreram, no dia da vinda de Cristo, Cristo virá com eles. A alma virá com Cristo. E no piscar de olhos, pimba, a alma está no corpo de novo. E o corpo que desceu ao túmulo, que foi sepultado, será revestido de glória. Será um novo corpo. Um corpo igual ao de Cristo, que não é preso nem ao tempo e nem ao espaço, quando Cristo assim ressurgiu depois de morrer na cruz para nos salvar. É esse corpo que nós receberemos. É esse corpo que nós teremos para toda a nossa eternidade. E Paulo continua dizendo aqui no texto: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que tem autoridade. Isso, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo quer dizer com essa palavra, precederemos os que dormem? Paulo está falando que nós não teremos vantagem alguma sobre os que dormem, e nem eles terão sobre nós. Paulo diz que eles sim, ressuscitarão primeiro, ok, e depois nós seremos transformados, mas todo o grupo será o que? Arrebatado para encontrar o Senhor nos ares. Então a ideia que havia em Tessalônica de que morreram antes da vinda de Cristo, então talvez quando o Cristo vier, eles estarão em desvantagem. Não, Paulo está refutando essa ideia aqui nessa passagem bíblica. E está tratando de forma pastoral, consolando esses irmãos que estavam sofrendo, que estavam entristecidos, mostrando a eles que eles não haviam perdido os seus entes queridos. Por quê, meu irmão e minha irmã? Quando um crente em Cristo morre, nós não perdemos ele, porque nós sabemos aonde ele está. Um certo indivíduo abordou um pastor que havia perdido a sua esposa, sua esposa havia morrido, na verdade, e ele chegou e disse ao pastor: pastor, eu sei que a sua esposa morreu, você perdeu ela, eu sinto muito,
E esse pastor então respondeu: não, eu não perdi minha esposa. Você não perde uma coisa ou pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde minha esposa está. Ela está com Jesus no céu. Irmãos em Cristo que partiram esse ano, nós não perdemos. Esses irmãos lucraram, porque para o cristão a morte é um lucro. Esses irmãos estão aonde? Na glória eterna, com o Senhor, desfrutando dessa eternidade. Estão melhor do que nós aqui na terra. Estão livres da fadiga desse mundo. Estão vivendo em plena comunhão com Deus, até o dia que irão ressuscitar e até o dia que nós reencontraremos eles na consumação dos séculos. Já pensou nisso, meu irmão e minha irmã? Que no dia da volta de Jesus, não só encontraremos Jesus, mas encontraremos aqueles entes queridos que morreram em Cristo. Somente aqueles que morreram em Cristo nós reencontraremos com eles. Por isso que no velório, no funeral, quando nós estamos ali sepultando esses entes queridos, amigos e irmãos em Cristo, nós estamos dizendo um até breve. Porque em pouco tempo nós iremos reencontrar com essas pessoas de novo. Mas de forma diferente, com um corpo glorificado, para vivermos toda a eternidade com o Senhor nosso Deus. E aí Paulo fala a respeito do dia da volta de Cristo. Aí no texto, no versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a autoridade do Senhor, ouvida a voz do arcanjo Miguel, líder dos anjos, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição de Jesus é a garantia também da nossa ressurreição. Por isso que a morte não é o fim para nós. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está o seu aguilhão? Foi destronado, foi destruído por Cristo. A morte não é o fim para nós. Ainda temos esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se fecharmos os nossos olhos agora aqui e morrermos, nós estaremos com Deus na glória eterna. No melhor lugar, no bom lugar. É essa certeza que deve estar no meu e no seu coração. E a ressurreição que vai acontecer aqui, meus irmãos, é uma ressurreição corpórea, ou seja, um corpo. Por isso o corpo tem a sua importância. Paulo precisava falar disso para uma igreja que estava ali presente em meio a uma filosofia grega que falava que a matéria é má, que o corpo é mau, que o corpo é uma prisão para a alma, que o corpo deve ser destruído. O ensino gnóstico. E Paulo então mostra, não, o corpo tem sim a sua importância. Porque Deus não salva apenas a alma, Deus salva o homem por completo. E o homem em sua totalidade é formado de corpo e alma. Então nós estaremos na Nova Jerusalém com o nosso corpo e a nossa alma. Corpo incorruptível, perfeito, sem problema de pecado, sem dificuldades, sem dores, porque tudo isso vai passar. E nós estaremos em plena satisfação e alegria com o Senhor. Este será um dia glorioso. Que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Mas enquanto aqui estivermos em vida, no contexto do luto, nós precisamos colocar em prática essa fé. Porque é muito fácil nós estudarmos a palavra de Deus, crermos acerca dessas coisas, são lindas e maravilhosas. O difícil é viver isso na hora do luto. E nós precisamos aplicar isso para que sejamos consolados pelo Senhor e pela sua palavra. Em terceiro e último lugar, as instruções consoladoras aqui do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao 18, são de extrema importância para que saibamos que todos nós, todos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Versículo 17, o que diz? Paulo fala, depois nós, então, primeiro vai ressuscitar os que morreram em Cristo. E aqueles que estiverem vivos, durante a vinda de Jesus, serão transformados em um piscar de olhos. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Então, depois nós, os vivos, os que ficarmos, é interessante que Paulo ele tinha certeza que ele ia ficar vivo quando Cristo voltasse. Veja só,
o que está aí no texto. Nós, os que ficarmos. Paulo vivia com essa certeza, meus irmãos. E nós não vivemos com essa certeza. Nós vivemos como se Cristo nunca fosse voltar. E nós precisamos ter essa convicção. Então Paulo fala, nós, os que ficarmos, o que vai acontecer? Seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então todos nós iremos passar por essa experiência. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que é um ensino muito presente no meio do evangelicalismo brasileiro, que virou uma moda tempos atrás. À luz da palavra de Deus, não existe arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. O arrebatamento que a Bíblia fala vai acontecer depois da vinda de Cristo. É isso que Tessalonicenses está falando, aqui a carta de Tessalonicenses, que Paulo está falando. É isso que Jesus fala lá em Mateus 24 e 25. Arrebatamento secreto não existe. Assim como a vinda de Cristo é algo público, audível, visível, assim também será o arrebatamento. E todos nós, todos os cristãos, de todas as épocas, seremos arrebatados. Tanto aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, tanto aqueles que estiverem vivos durante a vinda de Cristo. Tanto os cristãos do Antigo Testamento, como os cristãos do período do Novo Testamento. Todos nós estaremos juntos, vai ser um grande evento, vai ser uma grande festa. Vamos subir, vamos ser levitados aos ares, junto com Abraão, Isaac e Jacó, junto com Davi, com toda a turma dos apóstolos. Todos nós vamos aos ares. Ressurretos, com o corpo glorificado. Purificados, sem nenhum pecado. E nós encontraremos com o Senhor. Agora tem uma informação que Paulo, ele omite aqui no texto. A ideia aqui do texto é de que nós vamos para os ares e lá nos ares habitaremos para sempre. Mas quando pegamos Apocalipse, a parte final, entendemos que nós vamos para os ares, encontraremos com o Senhor, haverá o juízo final, onde nós não seremos julgados, mas aonde nós participaremos com o Senhor do julgamento. Nós iremos julgar o mundo. O diabo e os demônios serão julgados por nós, juntamente com o Senhor. Nós iremos julgar ao lado do Senhor. E depois disso, nós vamos para onde? Para Nova Jerusalém, aonde habitaremos eternamente com o nosso Deus, com o corpo glorificado. A Nova Jerusalém é uma realidade que vai vir depois da vinda de Cristo. O que existe hoje? Existe o céu, o ambiente espiritual, para a alma daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Como também existe o inferno, ambiente espiritual, para a alma daqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Existe apenas essas duas realidades. Purgatório não existe à luz da palavra do Senhor. Purgatório é você desconsiderar que o sangue de Jesus, ele pode nos purificar de todo e qualquer pecado. É dizer que Cristo, a graça de Deus, não é suficiente para nos salvar. E nós precisamos nos autopurificar, passar por um processo de purificação para obtermos a salvação. Essa doutrina católica é uma grande heresia. Não está de acordo com aquilo que diz a palavra do nosso Senhor. Então todos nós, meus irmãos, participaremos deste grande evento. E depois desfrutaremos da bem-aventurança. Agora, a chave principal de todo esse texto é a parte final do verso 17. Essa é a chave principal de todo o texto. Essa deve ser a maior alegria do meu e do seu coração, quando nós temos aqui essa informação. O que está escrito aqui no verso 17, na parte final: estaremos para sempre com o Senhor. Leiamos todos juntos? Estaremos para sempre com o Senhor. Concluindo, no verso 18, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Diante do que nós temos vivido nesse ano de 2021, ano esse que eu na verdade não perdi, mas vi 5 pessoas da minha família serem mortas. E muitos irmãos aqui da igreja também viram entes queridos partirem. Nós precisamos nos consolar com essas palavras.
para que nós não venhamos perder a esperança, para que nós tenhamos discernimento que a morte não é o fim, para que nós saibamos que um dia reencontraremos aqueles que morreram em Cristo, glorificados, perfeitos, e nós também estaremos perfeitos e glorificados, e iremos para os ares, ao encontrar com o Senhor, e depois iremos para a Nova Jerusalém. Porém, a maior alegria do seu coração não deve ser em ver o seu familiar, que foi um cristão autêntico aqui nessa terra, mas sim pelo fato de que você estará com Cristo, de que você viverá para sempre com Ele. Imagine você ter a oportunidade de abraçar Jesus, de viver com Jesus, perto dele, de caminhar com Ele. Nós temos a presença do Espírito Santo que caminha com nós, mas na Nova Jerusalém teremos a presença pessoal de Jesus. E essa deve ser a maior alegria do meu e do seu coração. Agora, isso se aplica apenas para os salvos. Essa é uma bênção apenas para aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Mas hoje você tem a oportunidade, se você ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é dada a oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo nessa noite. Talvez você pode pensar, não, amanhã eu faço isso, mas amanhã pode ser muito tarde, como diz aquele hino. Talvez é hoje que Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite, para salvar a sua vida, para mudar a sua história. Por isso, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo, para que você não viva uma vida de desesperança. Os ímpios não sabem lidar com a morte. Quando nós estamos num funeral de uma pessoa que não tem a Cristo, é a coisa mais terrível que tem. O ambiente é pesado, é tristeza, é angústia. Mas quando nós estamos em um funeral de pessoas que têm a Cristo como Senhor e Salvador, é diferente. O consolo vem, a alegria vem. De alguma forma, há da parte do Senhor a ação da sua graça, há da parte do Senhor a convicção de que aquele que morreu está na glória eterna, está no céu, e um dia há de ressurgir com o corpo glorificado, e juntos estaremos na Nova Jerusalém. Aos irmãos que viram entes queridos partirem nessa pandemia, saibam que nós não os perdemos. Aqueles que são crentes, que morreram, nós não perdemos. Nós sabemos aonde eles estão. E onde eles estão? No céu, com Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Nós cremos nisso. Precisamos ter convicção dessas verdades, para que Deus possa consolar o nosso coração, para que venhamos nos fortalecer em nossa caminhada. A morte não é o fim, então você não precisa andar com medo da morte. Se a morte vier, é bênção, é lucro. Nós iremos para o Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Para terminarmos então o nosso culto nessa noite. Eu quero convidar aqui à frente a nossa irmã Delmira. Nós estaremos orando por ela, porque nessa semana ela vai estar voltando a Barretos. A nossa irmã Delmira e o nosso irmão Joaquim estarão indo para Barretos. Que Deus possa estar abençoando esse retorno da nossa irmã. Vamos orar para que Deus possa conceder à nossa irmã saúde. Desde já eu quero agradecer à irmã e todos os amados irmãos. Fiz esse agradecimento hoje de manhã e volto a agradecer novamente. Todos os irmãos que oraram e todos os irmãos que estiveram no funeral da minha avó. Eu não tive a oportunidade de estar aqui, mas a minha família na fé estava aqui. E muitos irmãos mandaram mensagens de consolo, de afeto, de carinho. Eu sou grato pela minha família na fé, pela minha igreja. A Igreja Presbiteriana de Guiratinga é a minha igreja mãe. Eu sou grato aos irmãos por esses momentos em que os irmãos estiveram cuidando da minha família. Quero convidar aqui à frente também os aniversariantes da semana. Você que completou mais um ano de vida, ou você está completando aniversário de casamento juntamente com a sua esposa, você pode vir aqui à frente para que a gente possa orar por você também. Não vamos esquecer de orar, meus irmãos, pela Bernardina e pelo Del. Nosso irmão Paulo Pereira já orou por essas vidas. Vamos orar novamente, pedindo para que Deus possa curá-los. Mais um ano de vida? Que beleza, bênção demais. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor falou o nosso coração nessa noite. A tua palavra trouxe consolo para nós.
Porque sabemos, ó Pai, que aqueles que morreram e que são cristãos genuínos, que têm a Cristo como Senhor e Salvador, nós não os perdemos. Nós sabemos onde eles estão. Eles estão na glória com o Senhor. E nós, ó Pai, se aqui morrermos antes da volta de Cristo, também estaremos na glória com o Senhor. Que tenhamos convicção, ó Pai, da nossa salvação. Ó Deus, que tenhamos convicção, ó Pai, de que no dia da volta de Cristo, todos nós iremos ressurgir. E aqueles que estiverem vivos serão transformados em um piscar de olhos. Teremos, ó Pai, um corpo glorificado. Toda lágrima será enxugada, Senhor Deus. Toda dor, ó Pai, não existirá mais. Todos os problemas cessarão. Nós viveremos com o Senhor para sempre. Que esse seja o motivo da nossa alegria e da nossa esperança, ó Pai, em nome de Jesus. Enquanto aqui vivermos, ó Deus, que nós possamos trazer à nossa memória essas instruções consoladoras, que nós, ó Pai, possamos ter o discernimento que a morte não é o fim, que venhamos, ó Pai, ter o discernimento que seremos todos arrebatados. Ó Deus, em nome de Jesus, ser com as nossas vidas, nos ajude a estarmos caminhando, procurando a santificação, procurando avançar cada vez mais nesse processo. Ó Senhor, queremos colocar diante do Senhor as vidas, ó Pai, do Del e da nossa irmã Bernardina. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo com a Tua graça, com o Teu poder. Cure, ó Pai, o nosso irmão Del de acordo com a vontade do Senhor. Fortaleça, meu Deus, a sua família. E desde já eu peço que o Senhor venha estar agindo na vida daqueles que não têm o Senhor, que em meio a esse contexto, que possam, ó Pai, se arrepender dos seus pecados e possam crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Venha ao encontro, Pai, da Bernardina também, que o Senhor possa curá-la, possa restaurar a sua saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, para nossa irmã Delmira e pelo Joaquim, que estarão indo para Barretos essa semana. Leve eles, ó Pai, debaixo da graça e da proteção do Senhor e os traga da mesma forma. E que o Senhor possa abençoá-los nesse retorno. Que os exames, ó Pai, possam constar que a nossa irmã Delmira, ó Pai, está bem na sua saúde física, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar e te agradecer pela nossa irmã Leonice e pela nossa irmã Cassiane, que completaram mais um ano de vida. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a vida dessas irmãs. Que o Senhor conceda a elas, ó Pai, muitos anos, ó Deus, os quais elas possam desfrutar de saúde, paz, de muitas alegrias e principalmente muita fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nos abençoe, ó Pai, agora que iremos para os nossos lares. Nos leve debaixo da graça e da proteção do Senhor. Nos abençoe no decorrer desta semana. Semana cheia de desafios, ó Pai, cheia de responsabilidades que cada um de nós temos. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e a honrarmos ao Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, entregue o seu culto ao Senhor. E para você que nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus lhe conceda uma semana abençoada e que você possa estar novamente conosco às 9 horas da manhã no domingo, na transmissão da nossa escola bíblica dominical.